Napoleão, clima um fala um pouco de pouquinho montanha. para os nossos telespectadores aí do IbraChina. Estou vendo a Jupici mandar mensagem. Falar um pouquinho da sua carreira, né? A gente sabe que você é um árbitro internacional, você tem uma carreira brilhante aí na área do direito internacional, arbitragem. Fala um pouquinho para os... Eu sei que tem bastante seguidores na área do direito, estagiário, como professor e também como árbitro internacional, porque tem muita gente que me pergunta o que é o third party funding. Então tem muitas questões aí que eu acho que a gente poderia explicar aqui para o pessoal, para eles entenderem bem esses termos técnicos internacionais e falar um pouquinho da sua carreira, que não é uma... Se você pegar o currículo do professor Napoleão, é uma lista aqui, né, Napoleão? E aqui, ó, estou com o seu livro, Arbitragem e Acesso à Justiça, e é o livro que você escreveu aí no doutorado. Então, comenta um pouquinho da sua trajetória e da sua carreira, Napoleão, para as pessoas compreenderem aí passo a passo, das dificuldades, dos seus desafios. Com prazer, Thomas, com prazer mesmo. Bom, primeiro preciso agradecer a sua generosidade aí de fazer mais um convite para a gente conversar. IbraChina sempre dando apoio para muita iniciativa acadêmica que a gente toca, especialmente o trabalho brilhante que você tem feito. Em especial essa parte do corona aí, né? Quando isso começou na China, o IbraChina já se preocupava e já criou ali o boletim do coronavírus cara, realmente está de parabéns pelo que tem feito aí, não só na parte cultural, mas também depois dessa crise de saúde, nessa parte também da pandemia. Bom, a minha carreira, eu sou advogado, já tem uns 17 anos, já tem bastante tempo. E também professor. Eu sempre toquei essas duas carreiras em paralelo. Minha carreira como advogado, eu comecei estagiando no escritório lá da Paraíba. Eu me formei pela Federal da Paraíba e mudei para São Paulo praticamente 6 meses depois de me formar. Mas ainda como estagiário, eu tinha uma atuação muito ativa lá na Paraíba. Então, recomendo muito para quem está nos assistindo, está ainda no curso de Direito, que façam um estágio que te dê a oportunidade de trabalhar. Né? Um estágio que te dê a oportunidade de pôr a mão na mão. Eu tive um estágio desse, estou eternamente grato. E mudei para São Paulo logo em seguida. E vim trabalhar no escritório maior, escritório de advogado, onde eu passei cerca de 1 ano. E, na sequência, entrei num desafio de criar o meu próprio escritório, que, na época, era uma coisa um pouco maluca, né? Eu saí para criar um escritório que era uma filial do escritório de Recife, chamado São Monteiro Caribé, e já era praticamente meu. Eu já era sócio nessa época do escritório, e foi uma experiência muito interessante. Depois a gente terminou mudando o escritório, hoje se chama Classe, Caribé e Casado Filhos, mas desde o começo com a ideia de fazer um escritório de alta qualidade, com gente jovem, muito dedicada a clientes, em que normalmente a gente tem poucos casos e muita atenção, que é uma forma de advocacia que eu acho que é a que vai resistir a esses tempos novos aí, em que a inteligência artificial, esse perfil de advocacia, um escritório relativamente pequeno, hoje somos 9 advogados, muito dedicado ao cliente, eu acho que esse vai sobreviver independentemente da tecnologia que hoje já existe, que ainda vai existir no futuro. Então, minha história é um pouco essa. Eu fiz essa história tocando em paralelo a carreira acadêmica. Sim. Sempre dei aula. Eu comecei a dar aula aos 15 anos. Sim, com 15 anos de idade, eu virei professor da cultura inglesa, lá em João Pessoa. E passei 9 anos, até me mudar para São Paulo, passei 9 anos
dando aula de inglês lá em João Pessoa. Uhum. E quando mudei para São Paulo, eu tentei, de alguma forma, juntar essa minha predileção por línguas, eu estudo línguas, falo inglês, falo francês, falo espanhol, com a parte de direito. E fui para a PUC estudar com o professor Cláudio Finkelstein, também é seu orientador, nosso guru, nosso mestre, exatamente numa pós em Direito Internacional, em contratos internacionais. E depois de um tempo passei a ser professor assistente do professor Cláudio, na graduação. A gente criou lá o você também se juntando a nós mais na frente, já depois do formato. Mas eu peguei já uma fase boa, né, Napoleão? Eu peguei ela já numa fase já consolidada. Você pegou ela numa fase de criar. Essa é a diferença, né? Sim. Mas a partir da sua entrada, a gente passa a dar voos mais altos, né? A gente, inclusive, passou aí a Hong Kong. É verdade. O primeiro time brasileiro a ir para o Visist. Então, tem uma história muito bonita. E aí, a minha docência também se envolveu. Eu passei um bom tempo dando aula, isso é uma parte interessante da minha história, que no começo da advocacia, não é fácil, né? Você também é informático, como é que começa um escritório de advocacia, não tem cliente, né? Tem pouquinho, quando tem, são poucos. E eu dei muita aula em cursinho preparatório, fui professor do Damásio, do LFG, do Marcato, que hoje já nem existe mais. Esses cursinhos preparatórios me ajudaram muito. Então, eu tocava o escritório em paralelo com a carreira acadêmica e docente ali, que era o que terminava me sustentando nesse começo do escritório. Se realmente ela é dura no começo, mas se você persiste um pouquinho mais, se você tiver essa obstinação, ela compensa e muito depois. Foi o que aconteceu no nosso escritório. Depois de uns 2 anos de vacas magras, começaram a aparecer mais casos, começaram a aparecer mais clientes, e a gente foi tendo um certo sucesso. Sobre a segunda pergunta que você fez, sobre o que é Third Party Funding, esse foi o tema o princípio do acesso à justiça aplicado para a arbitragem. Porque, como vocês bem sabem, no direito brasileiro, sobretudo aqui, no mundo como um todo, a gente tem um princípio chamado acesso à justiça. Ou seja, a ideia de que a justiça deve ser acessível a todos, independentemente da sua condição financeira. E a arbitragem, por ser uma solução alternativa, uma solução privada de solução de resolver litígio, ela tem um custo, né? E esse custo precisa ser enfrentado pelas partes. E muitas vezes esse custo é alto. Porque a ideia, não é raro você falar de um procedimento arbitral em que você vai gastar, às vezes, R$1 milhão com as custas daquele processo. Claro que tem muito procedimento arbitral que custa menos que isso, tá? Mas, às vezes, em virtude dos valores envolvidos, você vai ter quantias relevantes. E muitas empresas, depois até do inadimplemento contratual, elas estão numa situação ali de pré-falência. Não tem dinheiro para suas atividades cotidianas. Imagina para pagar um valor virtuoso. Perguntando como que isso funcionaria, essa ideia de acesso à justiça, dentro da arbitragem. Sim. Como funcionaria se o sujeito não tivesse grana para pagar os custos de uma arbitragem? E aí foi um problema jurídico que eu enfrentei na minha tese. O título da tese é exatamente o título desse livro que você mostrou aí. Acesso à justiça e à arbitragem. Um novo paradigma do third party funding, que é o terminho que você colocou aí na sua pergunta. O que é isso? É a solução que o mercado da arbitragem trouxe para resolver esse problema. Quando você não tem dinheiro e você tem um bom caso e você quer seguir com a arbitragem. O que é que você faz? Você procura um financiador. A expressão third party funding
é exatamente um financiamento de um terceiro. Né? Você procura um terceiro financiador, uma pessoa que não tem nada a ver com a sua briga, nem nada a ver com o seu litígio. E fala para ele, olha, eu tenho um litígio super interessante, um direito muito bom, litígio, siga. Não tenho grana para contratar um bom advogado, não tenho grana para contratar um bom perito, não tenho grana para pagar os custos da arbitragem, árbitro e a própria Câmara, na maioria das vezes. Então, você propõe esse sujeito uma espécie de sociedade naquela causa. Você diz, olha, você paga isso, que eu não tenho grana para pagar, e se eu ganhar, que eu acredito que eu vou ganhar, um pedaço desse sucesso vai ser seu. Né? E nisso surgiram vários fundos de investimento que veem nesse tipo de situação uma oportunidade de se ganhar dinheiro. Né? E esses fundos aí, se estruturaram. Dr. Napoleão, isso qualquer pessoa pode financiar? Tem que ser uma empresa, tem que ser um fundo? Não, qualquer um. Qualquer um. Hoje em dia estão até falando na ideia de crowdfunding, né? De se juntar a um grupo de pessoas e fazer o financiamento de alguma causas que são simbólicas ou algo do tipo. Então, não tem esse pré-requisito de você ser um fundo para poder financiar. Tá. Na maior parte das vezes é fundo, porque quando você se organiza por meio de um fundo, você vai conseguir financiar vários. No capitalismo, no mundo como um todo, quanto maior o risco, maior o prêmio, né? Mas quanto mais você tem casos, você diminui o risco. Porque se você, por exemplo, financiar 10 casos, né? Você adotar como critério que você só vai financiar casos que tenha, sei lá, 70% de chance de ter sucesso. Se você financia 10, você acerta na sua previsão, você provavelmente vai perder 3 e ganhar 7. Tá. Com o dinheiro que você ganhou naquele 7, você vai poder perder os 3 sem ficar no prejuízo. Agora, se você financia um só e aplica o mesmo critério de 70% e por algum motivo não dá certo, o processo você perde, você ficou nos 30%, você perdeu 100%. Né? Então, quanto mais casos você tem, maior a mitigação do seu risco. E aí, é por isso que os fundos fazem muito sucesso. Em regra, se financia por meio do fundo. Mas pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, você pode financiar da forma que quiser. Né? E os retornos, por ser um investimento de risco, os retornos são muito substanciais. Tá? Não raro você multiplica o capital investido por 7, por 8 vezes, ou seja, é por isso que ele tem atraído gente muito grande. Tem, por exemplo, em Londres, de judiciários também, você tem fundos fixados até em bolsa. Você tem ideia qual é o tamanho desse mercado. Doutor Napoleão, você tem percebido mudanças do third party funding de anos para cá no Brasil? Se as empresas brasileiras estão aderindo ao third party funding? Porque a gente sabe que na Europa isso é muito comum, nos Estados Unidos isso é muito comum, mas você vê que no Brasil isso está sendo aderido pelas empresas? Sem financiadas por fundo. E eu diria que em escritórios maiores, certamente você tem uma quantidade muito maior. Mas é um fenômeno recente. Pra você ter ideia, o primeiro fundo que a gente tem notícia aqui no Brasil é a Leste, e ela tem cerca de 4 anos de existência. Então, ainda não se tem uma realidade parecida com a dos Estados Unidos e com a da Europa, com relação a muita gente usar esse tipo de financiamento. Isso quando eu falo de arbitragem. Né? Quando você fala de processos judiciais, a gente for olhar com menos atenção, isso já existia. Se você for olhar, por exemplo, o advogado que entra no processo 100% no mercado trabalhista, eu diria que até a regra, né? É o padrão.
esse advogado ele está sim financiando o litígio. Ele está virando, de certa forma, sócio do cliente dele naquela demanda. Tá? Eles chamam de pacto de quota litis. Tem muito país que proíbe. Diz, não, você tem que pagar o valor inicial para o advogado. Quando você não paga nada e o advogado trabalha muito no processo, ele está sim fazendo um tipo de financiamento para aquele cliente. Tá? Porque se perder, o advogado vai perder todo o seu tempo investindo naquilo ali. Então, algo muito parecido já existe no Brasil há muito tempo. Né? Quando você fala, por exemplo, de creditório, em que tem gente que compra um pedaço do título, ou às vezes o título inteiro, ele vira o crédito, ele vira sócio do processo daquela parte, daquele processo, né? Então, esse fenômeno, com esse nome de third party funding e tudo mais, ele realmente é recente, é algo de 4 anos para cá, mas se a gente for observar um pouquinho menos de critério, é algo que já existia aqui no Brasil há muito tempo, esses exemplos que eu mencionei para você. O que mudou? Eu diria que, especialmente agora, com o corona, e a gente ainda está falando de um terreno um pouco pantanoso, né? Eu diria que o que vai mudar é uma parte muito importante do que o third party traz para o cliente, que é a parte de analisar o risco de crédito do devedor. É verdade. Esse é um ponto bem interessante. O que um financiador faz normalmente quando ele analisa um potencial processo? Ele olha, primeiro, o direito, se o direito é bom ou não, qual a probabilidade de êxito para aquele caso. Sim. Mas ele olha também, Thomas, a probabilidade de o devedor pagar, a solvabilidade da solvabilidade. Essa análise é feita, que é, por exemplo, nós, advogados, temos uma certa dificuldade de fazer essa análise. Né? Esse pessoal, não, como eles são players do mercado financeiro, eles sabem olhar o risco de crédito daquele sujeito. Mas, então, acho que algo que vai mudar muito. Mas tem a questão também da pandemia. Ninguém pensou que uma pandemia dessa pudesse ocasionar, e tem muita gente com dinheiro em ações, em bolsa, essa questão da solvabilidade anteriormente, sem pensar na questão desse caso fortuito dessa pandemia. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, quer queira, quer não, esse pessoal tem mais condição de fazer uma previsão mais precisa do que a gente. Sim, né? sim. A gente, que sobe muito direito, a gente não tem os elementos técnicos que eles têm, de olhar balanço, olhar análise de mercado. O pessoal passa o dia inteiro analisando mercado. A gente não passa, a gente passa o dia inteiro analisando o processo. Né? Então, tem uma diferença, sobretudo nesse ponto de vista técnico. Eles têm mais capacidade de fazer esse tipo de previsão. É claro, qualquer previsão, num período como esse da pandemia, é difícil. Você ter um grau de precisão maior. Né? Por exemplo, empresas do varejo muito fortes lá nos Estados Unidos, três essa semana não está. Né? Então, companhias aéreas, por exemplo, estavam navegando muito bem, crescendo a maior parte delas. Então, é uma situação muito complicada. Então, é claro que sempre vai ter esse nível de dificuldade, mas nada melhor do que estar ao lado do profissional do mercado financeiro para ter uma análise um pouco mais precisa. Napoleão, quero dar um abraço aqui para o deputado federal Evair, que passou aqui, deu um oi aqui para a gente. Para o nosso amigo doutor Marcelo Escobar, que passou aí também, deu um alô para a gente. E para o professor Wagner, que deu um abraço aqui para a gente também, viu, professor Wagner? Grande professor Wagner. Bom, e outra coisa que eu acho que vai mudar muito, porque é muito
complicado até de falar isso, mas no meio da pandemia que a gente ainda está, a preocupação com as vidas que a gente tem, mas não é difícil prever que vai ter muita empresa falida, né? E vai ter muita gente discutindo lá. Como vocês sabem, eu sou lá da Paraíba, tem um ditado, eu não sei se é daqui também, que é: em casa que falta pão, todos discutem e todos têm razão. Ou seja, na hora que falta dinheiro, e vai faltar como um todo, é muito natural que haja um aumento da discussão. Sim. Né? Então, Sim. as pessoas vão querer negociar contratos, vão querer atribuir a culpa pela sua falência a alguém, né? E normalmente vai ter algum culpado, fica difícil de precisar quem vai ser. Mas a gente tem um fator completamente inesperado, que foi esse vírus e a forma como ele se espalhou. Então, nesse cenário de ter muita demanda e muita gente falida, eu acho que vai ter um aumento muito grande na procura por esse tipo de financiamento. Então, as duas consequências que eu vislumbro de alteração nesse cenário de financiamento são essas duas. O aumento enorme da demanda, né? Eu acho que vai terminar surgindo, e uma análise mais criteriosa dos fundos na escolha de quem eles vão investir. Porque quando você escolhe investir, você está fazendo uma aposta contra alguém. Né? Sim, você está apostando que aquela parte demandada vai, primeiro, ter sucesso no caso e sucesso empresarial. Você aposta que ela vai ter capacidade de ser tratada com a conexão. Então, essa análise aí vai precisar ser mais precisa. Doutor Napoleão, deixa eu fazer uma pergunta. Pensando no que você falou. Se, por exemplo, você tem uma arbitragem e você tem uma cláusula colocando lá a ICC para julgar, para analisar o contrato, e você tem uma ICC no Brasil, com essa variação cambial, será que as partes também, entendendo que é melhor, vai pagar menos, os árbitros são árbitros renomados, eles podem deslocar a competência para a ICC do Brasil, ao invés da ICC da França, por exemplo? Pela questão da variação cambial? Chegar mais do ponto de vista de forma muito técnica, um ICC no Brasil que tem bons representantes, bons árbitros, poderia substituir um trabalho de uma ICC na França. Você acha que seria possível uma mudança das partes para esse quesito? Você acha que vingaria? Eu acho o seguinte, não tenho dúvida que se os dois concordarem, né, eles mudam e vêm para cá. Eu acho que essa é a tendência. Tá? Um deles resistindo, eu acho um pouco complicado. Tá? Muitas vezes a gente pode ter uma nulidade aí de seguir um procedimento aqui quando não concordado com outra série. Eu acho que a tendência, até porque pontuou muito bem, faz sentido econômico para os dois. Sim, né? É difícil. Vir para cá, e eu acho que a vinda da CCI para o Brasil foi muito feliz nesse sentido, porque se você observar, é o único país que permite você ter a arbitragem na moeda local, que é em reais. Né? Você entra no site da ICC Global, você só tem a opção de fazer em dólar e reais. Né? E a realidade dos reais aqui no Brasil dá, sim, uma estabilidade cambial muito interessante às partes. Eu acho que não é à toa que o Brasil tem virado a referência em quantidade de processos CCI, da proteção cambial. Né? Então, eu recomendo muito que as partes pensem e mudem conjuntamente quando tiverem suas arbitragens com o CCI e tragam para cá, para São Paulo. A CCI aqui do Brasil faz um trabalho tão bom quanto a CCI lá de Paris. Né? Então, você ainda ganha a ideia da proteção cambial e trava isso em reais, que mesmo para a parte que está dolarizada,
a tendência é só ele não ganhar dinheiro, entendeu? Porque se o câmbio disparar, ele vai gastar menos dólares. E, doutor Napoleão, o que você vê agora daqui para frente, então? Um aumento do third party funding mesmo diante da pandemia, com a questão das empresas falindo. E quem que você acha que pode estar entrando para fazer todo esse trabalho de third party funding? Os bancos, fundos? Você acha que tem entes privados especializados nisso para ver esses créditos nesse momento mais turbulento? Eu não tenho dúvida. Ó, fundo de investimento, já temos coisas de 4 ou 5 aí atuando no mercado. Eu acho que é uma tendência enorme de banco vir para isso. Com juros baixos, todo mundo precisa começar a pensar no processo judicial, tá? Acho que nenhum desses fundos que hoje estão, eles focam só em arbitragem. Eles também financiam demandas normais, demandas contra a União, coisas do tipo. Esse tipo de financiamento faz muito sentido. A lógica do investimento desse parece muito com a lógica do fundo, por exemplo, de private equity. Tá. Esse pessoal investe em uma série de empresas, né? Melhora ali as condições daquela empresa, a administração daquela empresa, e depois vende essas empresas com um valor maior, multiplicando seu capital por várias outras. Né? Essa é a lógica do fundo dele. O fundo que investe em ativos judiciais e arbitrais, esse fundo segue a mesma lógica. O que é que ele precisa ter? Ele precisa ter um bom quadro de assessoria jurídica e um bom quadro de assessoria econômica. Porque são esses dois pilares. Você olhar se o processo é bom e se as partes contra quem você aposta vão ter capacidade de pagar. Então, se você tem esses dois pilares muito bem estruturados, as chances de você ter sucesso do capital investido. Né? E aí, se nenhum ou outro você erra, você dilui aquilo nos vários processos em que você investiu. Então, como o cenário econômico me parece ser de baixos valores de juros e baixa rentabilidade de certificação, a tendência é a bancos, instituição financeira migrar para investimentos de maior risco e maior retorno. Então, eu acho que sim vão vir bancos para esse mercado nesse ano mesmo. Porque aí não adianta o banco deixar o dinheiro no banco, né? Se não vai render tanto, é muito melhor se arriscar aí num private equity ou num third party funding, que é melhor, né, Napoleão? Pois é, e o private equity ele vai ter uma certa dificuldade agora, né? Sim. Porque muita empresa falindo, tem muita falência, você também tem muita oportunidade, né? Mas tudo vai depender muito de como o consumo vai se comportar. E, por exemplo, na China, a gente tem visto que, mesmo depois, a China me parece ser a pandemia relativamente controlada hoje. Aí você pode me corrigir se eu estiver errado. Mesmo assim, as pessoas não estão voltando a consumir como consumiam antes. É verdade. Então, empresas vão ter um tempo para maturar isso aí, né? Para retomar o que era antes, a gente não sabe nem como vai voltar. Então, as dificuldades que eu pontuei, mas a maturação disso é maior, leva 7 anos, para você ter o retorno disso. E eu acredito que daqui a 6, 7 anos, tudo isso vai ter passado e a gente vai estar contando a história, obviamente, muito tristeza por quem passou por isso, mas lembrando da pandemia como um evento triste lá para trás e já tendo superado e seguindo a vida, se Deus quiser, bem. Né? Napoleão, dá uma dica aí para o pessoal que quiser ler o livro, onde é que compra o livro? Boa. Bom, o livro foi editado pela editora Saraiva, a maior editora do Brasil em termos jurídicos, e vocês hoje conseguem comprar, sobretudo no site de
livraria, Livraria Cultura, a Amazon, ela vem, entrega na sua casa, não precisa se deslocar à livraria para poder comprar o livro. E você consegue, compra online, entrega na sua casa, sem risco de contaminação. E eu desejo uma boa leitura. Eu escrevi pensando numa leitura fácil, mesmo para o leigo, tá? Mesmo quem não for da área jurídica, é um livro que dá tranquilo para você ler e compreender o que a gente colocou ali. Napoleão, estamos chegando aí para super agitado, nem sempre o Instagram funciona completamente bem, mas eu acho que hoje deu certo. Fala aí um pouquinho das suas considerações finais aí para a gente abarcar e fechar. Eu sei que tem alguém, a Jupicídia, perguntar alguma coisa sobre o livro. Eu posso te responder também, Jupici. Bom, o que eu queria falar aqui para vocês é, sobretudo, duas mensagens aí. Primeiro, sobre o começo da nossa live aqui, sobre a advocacia. Né? Sim. É uma mensagem de perseverança. Tá? A minha história é a história do sujeito que saiu de João Pessoa, veio para São Paulo, abriu seu escritório, 1 ano e pouco de migração em terras paulistas e perseverei. Tá? Detalhe, quando eu abri o escritório, foi na época da crise de 2008. Nossa, foi uma crise horrível, né, Napoleão? A crise da bolha americana, né? Muito medo do efeito da praticamente destruição econômica dos Estados Unidos. Eu fiquei realmente muito receoso naquela época. Eu disse, nossa, logo agora que eu fiz essa mudança, vem uma crise dessa. Então, eu deixo uma mensagem de esperança e de perseverança para quem estiver num momento parecido com esse, com relação à advocacia. Alguém que de repente fez essa mudança para um escritório próprio, ou está iniciando essa advocacia agora, a gente pensar, nossa, e agora? A crise que vai vir aí com a pandemia vai ser muito grande, eu vou morrer de fome. Não, gente. A crise é muita oportunidade, tá? Em regra... Doutor Napoleão, você sugere para os nossos ouvintes, os estagiários, advogados, para focar o estudo na área do direito falimentar? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um setor que vai crescer muito, tá? Vai crescer demais e faltam muitos profissionais, tá? Faltam muitos profissionais. Muita gente, as pessoas olham empresas falidas como, uma vez que ela faliu, consegue sim pagar honorários para os advogados, inclusive é um crédito concursal, e normalmente, não raro, você encontra massas falidas superavitárias. Tá? A empresa entra em falência porque falta caixa. Sim, não é porque falta fluidez. Falta fluidez, exatamente. Né? Nesse sentido, recomendo muito a obra até de um professor colega meu lá no Saraiva Prova, que é o professor Marcelo Sacramone, que é juiz de falências aqui em São Paulo. Tem livro sensacional sobre a lei de falência comentada. Então, sem dúvida, é um setor que vai crescer muito. Tá? Eu não vou perder a oportunidade aqui de falar com um amigo meu fez essa piada, mas eu acho que tem um ponto de verdade. Outro setor que eu acho que vai crescer muito durante a pandemia aí é o setor de direito de família, viu? Direito de família, Vai ter muito divórcio aí pela pandemia, né? Quarentena. Não, na China, doutor Napoleão, na China parece que teve muito divórcio. Tiveram muitos divórcios. Muitos divórcios. Tá dando muito estresse, muito divórcio. Esses dois setores, eu não tenho dúvida que vão crescer muito. E a área de contencioso como todo, aquele ditado que eu falei agora há pouco. Né? Onde falta o pão, todos brigam e todos têm razão. Então, preparem-se para o todos brigam. Né? Esse cenário de muita gente brigando vai, evidentemente, precisar de advocacia. Então,
não se desespere, a mensagem que eu deixo é não se desespere, vai ter sim mercado para advocacia, então perseverem, porque a crise vai vir, é inevitável, mas a gente vai conseguir sair dela se Deus quiser. Bom, obrigado, doutor Napoleão. Vamos marcar as próximas lives. Queria agradecer e dizer que é uma grande honra ter você conosco hoje no nosso canal. E hoje a gente trouxe o professor Napoleão, que fala um pouquinho aí do Third Party Funding para o pessoal entender bem aí a questão da arbitragem, o financiamento. Às vezes é melhor tirar do banco, investir num processo. Então é tudo também uma questão de risco, né, doutor Napoleão? Mas é uma opção para empresários que queiram investir nessa área dos processos arbitrais, financiando os processos. Então, professor Napoleão, queria agradecer e vamos marcar uma próxima. Depois da pandemia, vamos